Bom dia, eu acho, né? Não sei, talvez pra alguém seja um dia bom hoje. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu ainda tô meio encabulado com esse episódio, velho. Nossa, mano. Mano, esse episódio foi muita coisa, até pra mim processar. Foi um episódio incrível, facilmente, assim, o segundo melhor de Desconjuração até agora, obviamente, atrás do episódio 6. Mas é facilmente o segundo lugar. Nossa, mano, que episódio incrível, mano. Que episódio foda. Desculpa a introdução diferente, é que realmente eu tô bem encafufado aqui, né? E, bom, eu acho que a gente tem que começar do começo com essa análise aqui, né? Enfim, começo do episódio, tudo certo, tudo normal, né? No começo eu até estranhei um pouco que eles não estavam interpretando tanto, parece que eles não estavam com vontade, sabe? O Dante tava falando bastante e ele não costuma falar bastante porque ninguém tava falando nada. Eu achei bem estranho isso, tipo, a galera parecia um pouco desanimada no começo do episódio. Depois ficou tudo certo de novo, mas só tive essa impressão no comecinho de que a galera parecia que não tava muito afim, sei lá. Mas enfim, no começo do episódio a gente teve então finalmente a exploração da sala do caixão. E a gente descobriu que dentro de um dos caixões, do caixão azul, eu acho que era azul ou preto, sei lá, tinha um corpo invisível, coberto por fotos em decomposição do corpo, no caso fotos do corpo em decomposição, e uma carta, um documento explicando certinho como funciona o viajante, né, o monstro da casa da mansão Diabrada. E muito louco, né, esse corpo nesse caixão, porque alguém claramente, parece que a galera não entendeu muito bem, os players não entenderam muito bem, né? Que aquele papel do cara que tava na mão dele, no caso do Heitor, né, que é o Bastet, aquele papel ele não foi feito pelo Bastet, não foi feito pelo Heitor. A galera tava achando que era o Heitor que fez aquele papel, e não, aquele papel foi outra pessoa que apareceu depois na casa. Né? Isso é muito interessante, porque o Heitor era o cara cético que em 97 morou na casa e aí o Kian e o Virgílio começaram, o Virgílio no caso começou a invadir a casa, né? Então aquele era o Heitor no caixão, no túmulo. Alguém depois do Heitor chegou, escreveu aquela carta detalhando o poder do viajante, como ele funciona, e colocou ali na mão dele, né? Porque o Heitor não tinha essas informações. Tudo que o Heitor fez foi se trancar dentro do caixão, né? Inclusive muito louco isso. Ele foi se arrastando. É muito louco porque aquele rastro não era do Heitor, porque ele não é a criatura, ele não virou a criatura. Ou será que ele talvez se transformou nela? É estranho isso, porque o quarto estava trancado. E claramente a criatura foi para dentro do quarto porque tava arranhado dentro do quarto, rastros dela. Mas ao mesmo tempo o Heitor, ele tava trancado lá dentro, e ele não é a criatura, a gente sabe que não, porque o cadáver dele tava lá no caixão. Então o que é a criatura, né? Quem é a criatura? Será que é algum familiar do Leonardo Gomes, ou todos eles, né? Já que, enfim, a criatura tem vários rostos. Não sei, não entendi muito bem tudo isso. Coloquem nos comentários as teorias que vocês têm sobre o que é o viajante, de onde ele veio, qual a origem dele, enfim. E eu achei muito interessante que o corpo do Heitor ficou invisível também, né? E também só pôde ser revelado nas fotos. Por quê? Que tipo de conexão ele tem com o viajante, né? Como o viajante foi formado? Tudo isso é muito interessante, cara. Eu quero muito ver. No próximo episódio provavelmente vai explicar melhor sobre o poder do viajante, sobre o Heitor, e a gente vai desmistificar alguns segredos dessa casa, todos, se Deus quiser, né? E bom, a gente também percebeu que tem encaixes hexagonais na tampa do sarcófago do caixão, né, que o Kaiser olhou, e depois a gente descobre o que vai nesses encaixes, né? E, enfim, depois de toda essa cena do caixão, a gente teve uma cena bem lentinha, mas necessária, que foi os players comendo, conversando, relaxando e dormindo. Né? A gente teve vários diálogos interessantes nessa cena, nessa parte mais parada. Teve Joe e Eren, que eu tenho certeza que foi o mais legal.
a gente tava, eu pelo menos, eu tava meio aflito, tipo, será que vai rolar? Será que não vai rolar? Sabe, quando a Eren fala do porquê que você beijou a Sakura, Joey, eu falei, puta, é agora. Só que, tipo, alguma coisa dentro de mim dizia que Joey e Eren não ia rolar. Sabe, sei lá, alguma coisa dizia que não vai acontecer. E agora que a Eren tá fodida das ideias, sem sanidade nenhuma. Tudo bem que talvez ela vai recuperar um pouco entre esse episódio e o próximo. Mas mesmo assim, né? Eu fico pensando, será que se o romance do Joey com a Eren rolar, a Eren vai recuperar um pouquinho de sanidade? Porque, porra, eu acho que arranjar um namoradinho recupera bastante sanidade, vai? Pelo menos na minha visão das coisas. Talvez não sei, depende de como o Selbit enxerga a vida. Mas brincadeiras à parte, talvez seja bom pra Eren, não sei pro Joey, né? Porque a Eren com certeza não vai durar muito mais. E aí o Joey, quando ela morrer, ele vai ficar bem mal, vai perder bastante sanidade. Mas enfim, aí é a escolha do Luba. Nem muito escolha do Luba, né? Mas vocês entenderam. Então esse diálogo Joey e Eren foi bem interessante. A gente teve também diálogos do Luciano com Eren, Beatrice e Joey. Teve vários... Beatrice e Kaiser, na verdade. O Beatrice e Kaiser foi bem legal, né? O Kaiser é até poético, né? Duas pessoas sem memórias conversando sobre o passado. Muito louco isso. E o Kaiser é totalmente esquecido de tudo. E a Beatrice, tipo... Ela chega lá e fala assim, pô, mas tá, você não lembra das coisas? Eu falo, não, é uma sensação horrível. Aí ela fala assim, pois é, bem-vinda ao clube, tá ligado? Da Beatriz. Enfim, não dura muito ela sai do clube no final do episódio, mas foi bom enquanto ela estava nele, né? A gente queria que ela tivesse continuado nele. E então, essa cena também foi muito legal de Beatriz e Kaiser. Depois o Fernando aparece, cara. Nossa, eu falei no último episódio, eu previ a morte do Fernando. E aí eu falei, putz, será que eu acertei? Foi o que a gente ia descobrir nesse episódio. E o Fernando, graças a Deus, tá vivo, né? Ele só tava meio, sei lá, meio atordoado, né, pela situação. E aí ele descobre a morte do Tristan. E aí toda uma cena muito triste. Enfim, esse começo de episódio foi mais lentinho, só pra recuperar um pouco, porque tava um ritmo bem frenético do último episódio, do penúltimo também. Então, a gente meio que precisava, os personagens precisavam, enfim. Quando eles falaram que iam dormir, eu super apoiei a ideia, mas eu achei que eles iam dormir na van, não na casa, né? E por um segundo eu fiquei preocupado, tipo, mano, eles vão realmente dormir na casa assim, sem mais nem menos? E aí eles falaram assim, não, vamos fazer uma ronda, vamos intercalar quem dorme, não sei o que. Eu falei, ok, mas eu ainda tava bem preocupado, né? E primeiras 4 horas não deu nada, depois as segundas 4 horas, aí deu problema, que foi a polícia. E eu previ que não ia aparecer a polícia e eu errei. Cara, é uma maldição. No de previsões do episódio 10... eu falei que a polícia ia aparecer, não apareceu. No de previsões do episódio 11 eu falei que não ia aparecer, apareceu. Mas eu pensei que o Selbit tinha deixado claro que ele não queria a polícia no meio, alguma coisa assim. Bom, eu entendi errado, né? A polícia apareceu, mas bem menos policiais do que eu achei que ia aparecer. Eu achei que se a polícia fosse brotar, ia aparecer tipo 2 ou 3 viaturas. Mas não, e eu tava errado mesmo, porque a polícia tá sobrecarregada, né? O Selbit já falou várias vezes disso, que tem muito caso pra polícia cuidar, então não tem muito pessoal. E tem menos 2 agora, né? Depois desse episódio, inclusive. E chegou 2 policiais lá, a princípio 1 só. E aí chegou outra mina lá. E eu fiquei preocupado, eu falei assim, mano, a galera tá cometendo muitos crimes aqui, porte de arma ilegal. E eu sabia que alguém ia esquecer de guardar a arma, eu tinha certeza. E o Kaiser esqueceu. E o policial já mandou todo mundo pra parede, já mandou todo mundo ser revistado. E enfim, foi uma cena até que legal. O diálogo de todo mundo com o policial e com a mina, né? O Joey tentando convencer a Ana, né? Que é a mina, e o Juarez, a ele ir com ela. E aos poucos a polícia comprando a história, né? Tipo, acreditando que realmente eles são investigadores paranormais e essa casa tem uma merda ali. E eu sinto que o policial, o Juarez, né? A mina morreu, mas o Juarez,
eu senti que ele ia acreditar, sabe? Eu senti que ele tava comprando, ele tava desesperado já, dava pra ver no olhar dele que ele tava bem desesperado. Mas o Joey, ai Joey, o Joey tentou dar um mata-leão nele, aí fudeu, aí ele coisou o policial tudo de novo, tá ligado? E eu sinto que se o Joey não tivesse dado um mata-leão no policial, ele teria saído vivo dessa. Talvez seria muito diferente, porque o policial estaria ali e ele ajudaria dando tiro no bicho também. Enfim, seria outra luta completamente com o policial lá. E eu achei vacilo do Joey tentar dar um mata-leão, sendo que a situação já estava totalmente controlada. Mas enfim, não seja por isso. O Joey foi o MVP desse episódio, com certeza. E bom, vamos falar então agora do que interessa, que é a boss fight. A boss fight do viajante. Então, primeiro de tudo, nossa, que bicho feio do cacete, né? Nossa, que bicho horroroso, mano. Esse bicho é muito feio. Eu esperava um bicho mais da hora, não, tipo, não é que ele não é da hora, ele com certeza é bem massa, mas eu esperava um bicho mais irado, sabe? Um bicho mais que você olha assim e fala, nossa, que bicho maneiro, tá ligado? Tipo, uma criatura enorme, assim, vermelha, com uns dentão afiado e um olho meio feroz, assim, de réptil, sabe? Uns negócios assim, tá ligado? Um bagulho mais irado mesmo, mas não. A desconjuração é brutal. Então o Cellbit fez essa aberração aí. E beleza também. Também é legal, também é massa. Eu gostei do design, não tô falando mal não, tá? Foi incrível, é muito foda o design desse bicho. Só não é como eu esperava que ele seria, né? O que não é um problema, só é diferente. E, enfim, a luta dele foi muito foda. Eu já vou dizer que foi tipo uma das melhores boss fights de todas, assim, foi foda, foda, foda. Eu acho que não sei se foi tão boa quanto a do Carniçal, que é a minha boss fight favorita de todos. Mas tá lá, tá tipo top 3, assim, com certeza. Eu tava sentindo falta, cara, uma falta de uma boss fight nesse estilo, sabe? Com o boss no meio da sala e todo mundo metralhando, dando soco, espadada, ritual no meio dele, sabe? Foi assim no Carniçal, foi assim no Deus da Morte, que são as duas melhores, agora com essas 3 melhores lutas de boss, na minha opinião. É muito foda essa boss fight, velho. E assim, eu acho que eu nem preciso falar nada de quem foi o MVP nesse episódio, né? Não tem outra opção. O MVP desse episódio foi o Joey. Perfeito, cara. O Joey, ele, do começo ao fim, exceto na cena do policial, mas a gente releva. Do começo ao fim, o Joey foi um monstro, cara. O Joey foi foda. No começo ele interpretou muito bem, a cena dele com a Helen foi muito lindinha. E aí, mano, quando foi pra porrada, Joey Joe que estourou a cabeça de monstro, tá ligado? Ai, mano, o Joey, velho, ele tá muito líder, sabe, da equipe. Ele tá muito, tipo, o que vai pra cima, o tanque, né? Se vocês pararem pra pensar, tem uma configuração bem de time de jogo mesmo rolando com a equipe, né? O Joey é o tanque, ele vai pra cima. O Arthur também pode ser considerado um tanque que vai pra cima. E a gente tem o DPS, né, que é o Luciano e o Kaiser, que são os dois DPS. O Kaiser, ele ficou mais de suporte. Inclusive, se o Joey não tivesse sido o MVP desse episódio, com certeza seria o Kaiser. Porque a galera ficou zoando o Kaiser, né, de que, ficou tirando foto a luta inteira. Mas tira o Kaiser daquela batalha pra você ver o resultado que ia dar. O Kaiser foi talvez o mais importante junto com o Joey naquela luta, cara. Os dois estavam ali carregando nas costas a equipe. E o Joey, cara, metendo espadada, chute, soco, ele arrancou a cabeça da criatura no braço, velho. Olha esse maluco, mano, como que não bate palma pra um cara desse? Como que não venera um personagem desse, cara? O Joey é muito foda. E enfim, Joey completamente protagonista. E eu tava falando, né, da distribuição, da dinâmica de luta que tem, tipo, o tanque, que é o Joey, o DPS, que é o Luciano, o suporte, que é o Dante, e o Arthur, ou sei lá, o Kaiser, tá ligado? Nessa luta o suporte foi Kaiser e Dante, né?
O Luciano, DPS, Arthur foi meio que um tanque também, né? Mas ele também deu bastante dano. Enfim, foi uma boss fight foda, do começo ao fim. E eu fiquei muito triste, voltando um pouco, eu fiquei muito triste que o policial não sobreviveu. Porque eu sinto que toda vez que um personagem nesse estilo, assim, tipo, o policial morre, eu sinto que é um desperdício muito grande de personagem, sabe? Porque, porra, imagina um player que o background dele é que ele era um policial e ele foi chamado pra investigar um caso. E era um caso com agentes da ordem investigando um bagulho paranormal. E aí ele vira um agente por causa disso, tá ligado? Ele vê um capetão máximo lá no caso. E aí, tipo, mano, seria muito pica, tá ligado? E eu fico triste porque o Juarez era um potencial muito bom de um personagem pra aparecer no futuro. Voltar, sei lá. E depois, tipo, se ele ficasse gravemente ferido, levar ele pra base da ordem pra curar ele, ou não sei. Enfim, cara, seria foda se o Juarez tivesse ficado vivo, mas ele não ficou. Então, é uma pena, né? O Selbit, eu não sei o que ele mais odeia. Se ele odeia mais velha ou se ele odeia mais policial. Um dos dois é o que ele mais odeia. Tipo, ou policial ou velha. É o grupo que o Selbit odeia. Enfim, é triste, né? E, bom, vamos falar do elefante na sala, né? Beatriz Portinari. Inclusive, linda essa arte do Angel Desenha. Tá aí o arroba dele no canto da fanart, no canto superior direito. No Twitter. Enfim. A Beatriz, cara, muito foda, né? Eu acho que eu não preciso falar nada da cena. Tipo, simplesmente muito foda. Quando o bicho pega ela, eu falei assim, bom, morreu, né? Quando ela tirou o desastre, eu já tinha certeza que ela ia morrer. Mas como essa morte ia ser, eu não poderia fazer ideia, a mínima ideia. Quando o Orfeu salvou a vida dela, eu falei, caralho, que foda, o Orfeu vai morrer no lugar dela. Tipo, eu achei que a Beatriz ia morrer, aí quando o Orfeu apareceu, eu achei que o Orfeu ia morrer no lugar dela pra salvar a vida dela. Mas aí o Orfeu morreu e aí eu não esperava, né, que o Orfeu morrendo ela morria junto, né? Infelizmente eu não tinha como saber, mas foi. O Orfeu morreu e ela se transformou em um existido. E depois dessa, bom, muitas teorias do que são os existidos e do que é a desconjuração meio que caíram por terra, inclusive minhas. Eu fiz um vídeo de teoria, que é inclusive o vídeo que tá de introdução do canal, né, o vídeo de apresentação do canal. Quando você entra no canal, toca esse vídeo automaticamente. É um vídeo de teoria sobre que eu falo do que é os existidos, do que é aquilo, do que é a desconjuração. E eu já tô errado, né? Esse episódio já me provou errado. Não tô muito surpresa, porque acertar teorias assim em histórias tão complexas é bem difícil. Mas, enfim, foi bem absurda, assim, a exposição paranormal da Beatriz subindo devagarzinho. E eu fiquei, caralho, a cada segundo, mano, nessa cena eu tava com a boca mais aberta. Foi um absurdo essa cena do começo ao fim. E o passado da Beatriz, cara, ela descobrindo que a mãe dela era uma agente da ordem e se tornou uma scripta, cara. E ela foi investigar o desaparecimento do Arnaldo Fritz. Isso é um bagulho que vai ter muito ainda do futuro, tá? A gente vai ver muito ainda desse caso do desaparecimento do Arnaldo Fritz na queda de avião, que ele supostamente morreu. Tem caroço nesse angu. A gente vai investigar esse caso ainda no futuro e vai descobrir a verdade sobre ele. Talvez seja, tipo, a última missão, alguma coisa assim. Porque deu merda com o Arnaldo Fritz. Os scriptas talvez mataram ele de propósito, não sei. Mas alguma coisa aconteceu com o Arnaldo Fritz. Alguém armou, alguém sabotou o avião dele, alguma coisa assim. Porque claramente tem muita coisa errada nessa história do desaparecimento ou suposta morte do Arnaldo. E a mãe da Beatriz foi investigar e acabou entrando pra ordem. E aí a Beatriz descobriu que ela entrou pra ordem e foi pro orfanato sozinha. E foi desconjurada, né? Agora a gente sabe que o processo de desconjuração, o que ele é, de fato, que é uma conexão total com o outro lado. O processo de desconjuração é o processo de abrir a mente do indivíduo para tudo que é do outro lado. Pelo menos se eu interpretei certo é isso. E saber tudo é perder tudo, né? A Beatriz, ela foi desconjurada e se tornou um existido.
após descobrir tudo sobre o outro lado. E aí a mãe dela viu isso, ela percebeu a coisa que a Beatriz se tornou e virou uma scripta para desfazer. E aí que tá, a Beatriz virou um existido e a mãe dela desfez isso, certo? Então, tecnicamente, tem como a gente fazer isso de novo, tem como desfazer de novo e dar um Orfeu 2.0 para Beatriz para ela virar gente de novo, entendeu? E isso tem muitas implicações no futuro, com muitas teorias, muitos rumos interessantes, inclusive uma de Dante vilão, que é muito interessante, que eu vou falar mais sobre no vídeo de previsões. Eu acho que vocês vão curtir dessa teoria, dessa probabilidade de Dante vilão. E, bom, depois que a Beatriz sofre esse destino terrível, a gente continua a luta contra o viajante. E porrada pra lá, tiro pra lá, coronhada, chute. O Joey vai lá e arranca a cabeça do viajante e termina a luta desse jeito trágico e triste, né? Eu separei aqui pra vocês alguns status da luta, pra ver, por curiosidade mesmo, só pra mostrar, porque eu acho legal ter os status da boss fight depois, né? Pra gente ver, ter uma visão geral da luta. Então vamos começar. Primeiro de tudo eu gostaria de falar que esse bicho viajante, ele provavelmente tem 4 de armadura. Fontes, a Beatriz foi atirar nele com a balestra, deu 4 de dano e a flecha não penetrou na pele dele, né? O Selbit fala, sua flecha não entra. Então 4 de armadura eu sinto que é razoável, porque a Beatriz deu 4 de dano e não entrou. E 5 de dano, o Selbit já tava falando, tipo, quando dava 5 de dano, ou tipo 6, 7 de dano, o Selbit já falava, tipo, machucou o bicho. Então, claramente, o bicho tem 4 de armadura por aí. Então, pegando a estimativa que ele tem 4 de armadura, eu separei alguns status aqui bem interessantes. Então, vamos lá. Primeiro, quanto de dano o viajante tomou no total na luta? Tá aí na tela agora, vocês podem ver. O viajante tomou... No total, todos esses danos aí que vocês estão vendo, os danos que dão tipo 15/18 ali, ou 8/11, são danos que eu não deu pra ter certeza exatamente quanto foi. Então, o dano tá entre 15 e 18 e entre 8 e 11, que é dano da espada do Joey, que o Selbit não falou. Então, 4 mais 12 mais 100 mais 2 mais 6 mais 9 mais 7 mais 4, no final deu 177 de dano. Esse bicho tomou 177 de dano puro líquido, assim, na fuça dele, entendeu? Então, bastante vida, mas tá meio errado isso, porque a gente não tá levando em consideração a armadura. Se você levar em consideração a armadura, ele tem 101 de vida, ou, na verdade, ele tomou 101 de dano, né? Que é 8 mais 11, 14 mais 2 mais 5, levando em consideração 4 de armadura, esse bicho tomou 101 de vida. O que faz muito sentido, né? Quando o Joey deu o chute final lá, ele passou de 100 de dano e ele tinha 100 de vida, né? Então isso, tipo, com os 4 de armadura, a vida do viajante fecha certinho em 100. O que eu acho que faz muito sentido, que é inclusive a mesma vida do Deus da Morte. Se vocês viram o meu vídeo de Gal vs Deus da Morte, vocês sabem que eu analisei a vida do Deus da Morte e eu disse que ele tem 100. Mas a diferença é que o Deus da Morte tinha 7 de armadura, né? Ele não tinha 4, que nem esse bicho aí tem. O Selbit inclusive fala, né, uma hora lá, esse é o bicho mais imponente que vocês já enfrentaram e tal, pelo menos a maioria de vocês, né? No caso, não é o caso de Kaiser, Joey e Arthur. Eles enfrentaram o Deus da Morte já, eles já lidaram com coisa pior. Então esse bicho claramente tem 100 de vida, 4 de armadura, que é um status ainda muito fortes, mas mais fracos ainda que o Deus da Morte. Ele dá claramente bem menos dano, porque ele demorou, só pelo fato dele ter dado 2 ataques na Beatriz, antes de zerar a vida dela, já nos fala que ele dá bem menos dano que o Deus da Morte, de qualquer jeito, né? Porque o Deus da Morte teria dado só uma na Beatriz e ela estaria completamente morta. Então, o bicho tem quase com certeza 100 de vida e 4 de armadura, são os status dele.
E eu preparei também uma lista de danos separado de cada um dos players, de quanto que eles deram no total no viajante. E o top 3 ficou. Vocês conseguem adivinhar mais ou menos qual foi o top 3? Pois é. Primeiro lugar, Joey, óbvio, com 62 de dano aproximadamente. Tudo que eu tô falando aqui é aproximadamente, porque o dano do Joey a gente não sabe exatamente, graças ao Selbit ter escondido os valores, mas eu chuto que é algo ali aproximadamente 62. Logo atrás dele, não muito atrás inclusive, tá? Tipo, logo ali, tem o Luciano que deu 59 e aproximadamente 3 a menos também. E muito atrás deles dois vem o Arthur com 27 de dano, deu tipo metade do dano dos outros. Então, tipo, o Joe e o Luciano praticamente solaram esse bicho. Foram os dois MVPs desse episódio, tipo, com certeza. Muito, muito, muito louco, mano. Essa batalha foi incrível. Foi muito foda. O Viajante foi um boss sensacional. Talvez um dos melhores monstros que apareceram até hoje. Com certeza um dos melhores monstros. Ele top 3 melhores monstros. Porque se vocês pararem pra pensar, desde que a gente chegou na mansão, é só o Viajante. A gente tá lutando com esse bicho há, tipo, 3 episódios, tá ligado? Então ele é, tipo, muito forte. E ele sozinho conseguiu fazer 3 episódios muito intensos, muito incríveis. E por mais que essa casa, com certeza, tem mais mistério sobre essa casa, né? A gente viu que o Dante foi usar o ritual na porta. E a porta, simplesmente aconteceu nada com a porta. Então, essa casa tem uma coisa bizarra nela. Ela tem uma magia, uma vida própria, que nem eu falei. Inclusive, eu previ certo um poder do viajante, que ele se teletransportava. Eu não falei exatamente que ele se teletransportava, eu falei que ele estava em todos os lugares da casa ao mesmo tempo. Mas se teletransportar é praticamente isso, vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque você se teleporta, você basicamente vai para onde você quiser. Então, eu meio que acertei que ele tinha esse poder, pelo menos 50%, uns 50% de mérito pra mim. Então, bom, é isso que eu tinha pra falar desse episódio. Muito obrigado a todos por ter assistido, por ter acompanhado até aqui. Foi um episódio do caralho, foi tipo o segundo melhor episódio, um dos melhores episódios de todos. Muito foda, muito ansioso pro próximo episódio. Eu espero muito que a gente tenha mais informações sobre a casa. A gente com certeza vai terminar de explorar a casa e voltar pra base e o Feríssimo. Enfim, eu vou falar disso no vídeo de previsões. Mas muito obrigado pela audiência, pela paciência. Se inscreve no canal para receber toda semana mais conteúdo de Ordem Paranormal. Eu sou o Sr. Veríssimo e até a próxima.